essa é a crise atual. Em resumo, uma seca devastadora que atingiu uma Amazônia relativamente debilitada. Mas dá para associar o cenário extremo ao início de uma savanização? Caso as coisas não mudem drasticamente, ela é dada como certa por causa do desmatamento e das mudanças climáticas. O que estamos vendo agora pode ser mais um capítulo extremo dessa história, como eu disse no começo do vídeo, porque na verdade há estudos que dizem que o processo está acontecendo não é de hoje, como este aqui, que identificou o impacto do fogo em florestas alagáveis. Nós chamamos para essa discussão o cientista que foi um dos primeiros a perceber o risco de a vegetação amazônica ser substituída por uma vegetação parecida à do Cerrado brasileiro. Eu estou falando do climatologista Carlos Nobre. Ele apresentou essa constatação lá na década de 1990. O alerta era o seguinte: a floresta, se continuar sendo agredida, vai perder a sua capacidade de regeneração. Depois disso, reiteradas vezes, o cientista associou o desmatamento e o aquecimento global à savanização da Amazônia. Nesta publicação aqui, projetou diferentes futuros para o bioma ao lado do americano Thomas Lovejoy. Com 20 a 25% de destruição e um aumento de temperatura média no planeta em 2,5 graus, a Amazônia vira savana. Desconsiderando o aumento de temperatura, o mesmo aconteceria se o desmatamento superasse os 40%. O Carlos Nobre contou à DW que esse número está, hoje, em 17%. E chegaria a 20% em 2 décadas. E que 2,5 graus de aquecimento é a estimativa para 2050. Ou seja, a savanização é uma sentença, se tudo seguir como está. Então, tudo isso, esse ponto de não retorno, aconteceria até no máximo 2050, podia ser antes. O que preocupa muito, esses são estudos que fazem projeções futuras. Mas nós estamos vendo a floresta ter um aumento da mortalidade e da duração da estação seca. Então, é essa a grande preocupação. Estamos muito na véspera do ponto de não retorno. Alguns cientistas dizem que até o sudeste da Amazônia já atingiu o ponto de não retorno, que é essa região que a mortalidade de aves aumentou e que a floresta virou uma fonte de carbono. Ele está fazendo referência a Luciana, que já apareceu neste vídeo, e ao próprio irmão, que deu essa entrevista à DW em 2021. Na época, Antônio Donato Nobre, cientista do INPE, disse justamente que áreas imensas já estavam savanizando na Amazônia. O local mais problemático, a porção leste, no chamado Arco do Fogo, uma região extensa onde a fronteira agrícola avança sobre as florestas remanescentes. E savanizar significa dizer que, com a mudança de clima, haveria uma seleção natural de espécies. Ficariam somente as que toleram uma área mais aberta e seca, justamente no que o bioma pode se transformar. Seria mesmo esse o futuro da Amazônia? No sul da Amazônia toda, a estação seca eram 3 a 4 meses, agora já são 4 a 5 meses. Quando atingir 5 a 6 meses, esse é um envelope climático da savana tropical. Esse não é mais um envelope climático de floresta, que tem que ter uma estação seca curta. A Amazônia está muito próxima, se ela continuar nesse ritmo, em aí 2 décadas, já boa parte da Amazônia já começa a ser degradada. Nós falamos até agora desse assunto tendo como base 3 frentes principais. A seca deste ano, o desmatamento desenfreado, que apaga pouco a pouco grandes faixas verdes na Amazônia, e as mudanças climáticas. Na visão dos cientistas que vocês ouviram até agora, não são aspectos independentes, estão interligados. Um exemplo claro é que a força da seca é atribuída a um El Niño potencializado pelo aquecimento global. E, aliás, ele estaria apenas começando. O ano que vem vai estar pior ainda. E o ano que vem, o El Niño estará mais forte ainda. Esse El Niño só está começando. Então, assim, dá desespero de pensar. E uma coisa que a gente precisa pensar também é nas consequências disso, no que vamos perder. A floresta amazônica tem uma importância global na regulação do clima. É uma fonte gigantesca de vapor d'água, resultado do trabalho das plantas de lá. Elas desempenham o que cientistas chamam de serviços ecossistêmicos. São essenciais para o equilíbrio de diferentes formas de vida na Terra. Porque ela é a nossa grande caixa d'água, né? Ela ajuda a refrear a mudança climática. Por que eu digo que ela ajuda? Porque ela ajuda a fazer chuva, ela resfria a temperatura quando ela está evapotranspirando e ela ainda é capaz de absorver carbono. Um outro papel fundamental, abrigar uma biodiversidade única. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. Essa conversão para esse ecossistema
degradado, no céu aberto degradado, vai afetar imensamente centenas de milhares de espécies que são endêmicas, só existem na Amazônia, elas vão desaparecer. E, lógico, isso tem um grande risco no sistema, particularmente risco de epidemias, pandemias. Um terceiro aspecto, o controle do regime de chuvas no Brasil. Se está muito seco, o que acontece? A floresta chega uma hora que começa a evaporar menos água, certo? Então, nesse momento, o que pode acontecer é que ela também pode afetar essa seca, ali também pode afetar as chuvas, na região sudeste, por exemplo. A savanização pode ter começado sim, não com a seca de agora, mas com décadas de degradação ambiental. Ainda assim, os pesquisadores ouvidos pela nossa reportagem acreditam que podemos evitar a travessia do ponto de não retorno, e a solução não é chover. O sudeste da Amazônia está numa condição de emergência, precisava ser decretado estado de emergência lá, proibir completamente desmatamento e queimada e obrigar os criminosos a restaurar a floresta que eles desmataram. E criar talvez o maior projeto de restauração florestal do planeta em toda a Amazônia, principalmente no sul, no sudeste e sul da Amazônia. Então esses são grandes desafios. E também, logicamente, não passar de 2,5 graus no aquecimento global. Savanização e desertificação da Amazônia. Problema que só será resolvido com políticas públicas eficazes, que envolvem ação conjunta de todos os poderes do Estado e de todas as unidades federadas do Estado Federal do Brasil. Que tal, jovem RGV? É ou não é uma excelente possibilidade de alternativa para tema da redação da prova do Enseja? Com certeza. Ah, moleque! Vamos lá! Por favor, aos 2 outros textos, porque a Terra é inocente e quem tem que cuidar é a gente. Amém. O apelo da Terra. Na Terra, o lugar onde vivemos, parece que não há vida. O planeta está coberto de consequências da ganância do homem. A poluição está por todo lado. Fábricas, usinas e automóveis jogam muita fumaça no ar. A fauna e a flora estão se acabando por causa das queimadas e desmatamentos que o homem está fazendo. Navios jogam petróleo no mar. Isso acaba matando os peixes. Os homens estão acabando com a terra. Nosso planeta chora e pede socorro. Se o homem parar de machucar a terra, a vida será bem melhor. A terra faz um apelo. Pare de me machucar, porque você mora em mim. Autora Caroline. Receita de carinho à natureza. Ingredientes: 4 colheres de amor, 2 xícaras de paciência, uma pitada de esperança, meio copo de educação, 2 copos de compromisso, uma pitada de preservação, 3 copos de união. Modo de fazer: misture todos os ingredientes com muito cuidado, bota na batedeira da vida, coloque na forma de carinho e asse na brasa do coração. Modo de servir: sirva com muita dedicação àqueles que você ama. Autora Ana Clara. Uma vez mais, apresenta a obra, jovem amado de Deus. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente.